Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal aqui no YouTube. E hoje o assunto é muito legal, diz respeito a todos vocês, né? Eu separei algumas perguntas aqui interessantíssimas, né? Parabéns pelas perguntas, né? Lembrando que não existe pergunta besta, gente. Né? Não existe, essa pergunta minha é muito besta. Não, não. Besta é não perguntar, porque aí você fica com essa dúvida e não resolve, né? E às vezes a sua dúvida é dúvida de milhares de pessoas, tá? Então podem perguntar, tá? Não existe pergunta boba, tá? A gente vai responder aí na medida do possível e trazer aqui para vocês, beleza? Mas antes, lembra, não esquece, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, curte o nosso vídeo, né? Tem o botão aí embaixo de hypar o vídeo também, dá uma nota para o nosso vídeo, para o YouTube entender que o nosso, esse nosso conteúdo é relevante, transforma vidas, tá? E eu tenho certeza que transforma a vida, se você aplicar, vai transformar a sua também, tá bom? Vamos lá, primeira pergunta, da Elvira Nunes, 4209. Quanto posso tomar de creatina com 82 anos? Gente, olha que interessante essa pergunta. A creatina, ela é um suplemento nível A de evidência científica para melhora de performance, tá? Então a gente sabe dos benefícios da creatina para ganho de massa muscular, né? Principalmente força, que é algo muito importante nessa faixa etária aqui que essa mulher perguntou, né? 82 anos, a gente sabe que já tem uma queda de massa muscular aí nessa idade. Então a creatina, ela tem muitos estudos mostrando essa questão da melhora da performance, do ganho de massa muscular, mas além disso melhorando diversas outras patologias, né? Diabetes, a questão de demências, né? A parte de cognição, né? Estudos mostrando a creatina diminuindo o risco de demências como o Alzheimer. Então assim, gente, tem muitos estudos sobre a creatina. A pergunta dela, quanto tomar de creatina com 82 anos? Então assim, lembra que isso aqui não é uma consulta médica. A gente precisaria examinar, ver os seus exames, todo o seu histórico, né? Porque se a gente for falar só de valor, né? Qual que é o valor que a gente coloca aí, né? O cálculo da creatina é de 0,03, né, a 0,1 gramas por quilo de peso por dia. Então, por exemplo, vamos pegar aí o normal é calcular 0,07 gramas por quilo de peso. Se uma pessoa pesa 70 quilos vezes 0,07, nós estamos falando de 4,9 gramas por dia, que dá os 5 gramas que todo mundo fala aí da creatina, né? A maioria das pessoas usa de 3 a 5 gramas por dia de creatina, né? Então, vamos supor que você não tivesse nenhuma contraindicação, tá? Volto a dizer que isso aqui não é uma consulta médica, precisaria avaliar individualmente. Mas vamos supor que você não tenha nenhum outro problema, nenhuma contraindicação de nenhum outro médico, tá? 3 gramas já seria suficiente aí para você ter os benefícios da creatina na sua vida, tá bom? Segunda pergunta que eu queria responder é do Maicon Mesquita, 3624. Ele pergunta: e a creatina monoidratada faz mal também? Muito pelo contrário, né? A creatina monoidratada ela é a mais estudada dentre as diversas formas que tem da creatina, tá bom? Ela é eficaz, ela tem um custo e benefício excelente, tá bom? Ela tem alta taxa de absorção. Então, assim, quando a gente fala de creatina, grande parte dos estudos usou a creatina monoidratada, que é uma das formas, né, da prescrição da creatina. Então, assim, pode usar, não tem problema, lógico, se você tiver indicação e não tiver contraindicações. Mais uma pergunta. Sueli Ferreira Correia, 8712, pergunta o seguinte: ajuda na diabetes? Gente, esse tema, a gente poderia fazer um vídeo só sobre essa pergunta, né? Os estudos mostram, né, cada vez mais sim, né, a ação da creatina melhorando a parte da diabetes, né? E aí a gente tem que conversar sobre diversas causas possíveis. Mas antes de falar essas causas, existe um estudo de 2011 onde ele comparou, né, pacientes que tinham diabéticos, né, onde eles faziam exercício físico aeróbico isolado e um outro grupo que fazia exercício físico aeróbico e usavam creatina. E o que aconteceu ao final desse estudo?
esse grupo de pacientes que fazia o exercício aeróbico e também consumia a creatina, eles tiveram uma melhora na glicemia do sangue, medida pela hemoglobina glicada, que é uma medida que a gente faz nos exames de sangue. Então eles tiveram uma melhora no açúcar do sangue quando comparado com aqueles que fizeram só exercício físico, mostrando sim que a creatina poderia ajudar, né, nessa questão da diabetes. E quais são as razões, Thiago? Bom, a primeira razão é o seguinte, a creatina ela aumenta força muscular. Né? Ela gera mais energia para a célula, então o tempo de recuperação é menor, ela gera mais força muscular, então você consegue treinar com cargas maiores, você tem mais, demora para você, um pouco mais para você entrar em fadiga, e quando você treina com cargas maiores, em volume maior, o que acontece? Você consegue construir mais massa muscular. E a massa muscular, ela tem um efeito benéfico na nossa saúde. Né? Ela produz substâncias que a gente chama de miocinas, que são substâncias anti-inflamatórias. E essas substâncias vão auxiliar, né, na questão dos níveis de açúcar no sangue. Então, uma das ações é isso, a creatina de forma indireta. A creatina, você ganha massa muscular, se você tem mais massa magra, isso ajuda a regular os níveis de glicose no nosso sangue. E uma outra possível explicação, né, que eles trazem nos estudos é que a creatina ela aumenta, né, ela facilita o transporte da glicose que está dentro do sangue para dentro do músculo, né, através de transportadores que a gente chama de GLUT4. Esses transportadores, eles ajudam a glicose a sair do sangue e entrar no músculo. Então, uma das ideias é que a creatina, melhorando a ação desses transportadores, ela consegue aí ajudar também na questão da diabetes. Então, assim, são diversas teorias e os estudos cada vez mais acelerados, né, e estão mostrando realmente, né, que existe essa grande vantagem da creatina. Tá? Então é um suplemento espetacular, né, um suplemento seguro, mas, volto a dizer, só com indicação médica, gente. E esse vídeo ele não substitui uma avaliação médica, tá bom? E a última pergunta, acho que dá tempo ainda de fazer mais uma pergunta, né? É da Ju Moreto, né? Ju, um abraço, a Ju, uma grande querida aí. Ela diz, que vídeo excelente, doutor. Vejo como um ótimo aliado aos sintomas da menopausa. Qual seria a dose diária ideal? Então, olha que interessante, né? Na menopausa, a gente sabe que a paciente ela acaba tendo uma redução, né, progressiva de massa muscular durante o envelhecimento. E a menopausa ela acaba entrando com esse grande aliado, né, na questão de segurar essa massa muscular e também melhorando até o humor e a cognição, que são algumas sintomas aí que a pessoa acaba apresentando na menopausa. Né? E a dose seria aquela mesma dose que eu disse no começo desse vídeo. Né? Não precisa ficar guardando aquele cálculo que eu falei de 0,07 até 0,1 gramas por quilo de peso por dia. Não o mais importante é o seguinte, né? A dose geralmente ela gira em torno de 3 a 5 gramas por dia, tá? Não tem necessidade de subir tanto nessa dose, a não ser se fosse algum atleta, algum caso diferenciado. Então, geralmente 3 a 5 gramas por dia, mas volto a dizer, tá? E isso vai para você também, Ju. Isso não substitui, né, uma consulta médica, uma consulta com nutricionista, porque a gente precisa avaliar o paciente como um todo, tá bom? É lógico que a creatina é um suplemento muito bem descrito, nível A de evidência científica para melhora de performance, é um suplemento seguro, é um suplemento muito estudado, já teve a época dela lá atrás, né, onde as pessoas falavam muito, ai Thiago, mas e a creatina, tal, né, problema nos rins, né, então os estudos estão mostrando essa segurança da creatina, mas pacientes, por exemplo, que têm problemas renais, eles precisam tomar cuidado porque a creatinina, né, é um dos marcadores de função renal e ela é alterada quando o paciente está tomando a creatina. E aí você não vai saber se é porque piorou o rim ou se é porque está fazendo uso daquele suplemento. E uma pergunta que não foi feita, mas que sempre me perguntam, eu acho importante trazer aqui também. Tiago, a creatina precisa ser tomada pré-treino?
Não, gente, a resposta é não. O uso dela é crônico, né? Então você vai saturando, né, a creatina dentro do músculo, então não precisa usar de pré-treino. O importante é você usar todo dia, no mesmo horário, né? Não esquecer de usar. A forma que a gente mais indica é a monoidratada, né? E micronizada, né? Às vezes a micronizada é legal também porque muitos pacientes reclamam do aquele gostinho que parece de areia, né? Que fica gostinho de areia na boca. Então a micronizada ela diminui um pouco esse gosto. E se você quiser bater com fruta, comer com carboidrato, melhor ainda aí a questão da absorção. Beleza, gente? Acho que é isso. Mandem suas perguntas, eu adoro responder as perguntas de vocês e eu acho que isso é muito importante para a gente crescer como comunidade, tá bom? Fica à disposição, qualquer dúvida, só mandar aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.